E está começando mais um AMA da Pepita, mais um AMA dessa série de AMAs que a gente vai fazer por aqui, para ir passando as informações para vocês, mostrando para vocês a construção do que a gente está fazendo juntos, discutindo os pontos, esclarecendo as dúvidas. Tá bom, pessoal? Hoje, o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre soluções tradicionais e soluções descentralizadas, né? Afinal de contas, né, o propósito da Pepita é fazer a união desses dois mercados, né, do tradicional e do descentralizado. Hoje comigo aqui está o seu Odair, que é o nosso CPO da Pepita, está o nosso Rodrigo Transferetti, que é o CLO da nossa Pepita, e hoje, pela primeira vez na nossa série de AMAs, nós temos um convidado muito especial, seu André Cardoso. A lista dele é grande, tá? Ele é engenheiro, web designer, gestor de tráfego e, como ele mesmo gosta de se nomear nos seus perfis, um grandíssimo nerd. A gente está curioso para bater um papo com ele hoje também, trocar uma ideia com o André. E é um prazer de ter aqui, André, te receber no nosso AMA, tá bom? Pode te apresentar para nós aí, por favor. Estou acompanhando desde o início aí, junto com o Odair, e só tenho como parabenizar vocês por essa iniciativa aí, de lastrear, né, um negócio tão importante usando blockchain e o principal ativo que é o ouro. Então, sejam bem-vindos aí, bom dia, galera. Perfeito. Obrigado, André, seja bem-vindo, tá bom? Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa união, né, dos dois mercados, né, e que nada mais é do que, pela descentralização, usar a confiança da tecnologia blockchain, né, e pelo mercado tradicional, a segurança do principal ativo do mundo hoje, que é o ouro, né. Então, a proposta da Pepita sempre foi essa, desde o dia 1, né, vamos falar um pouco de mineração, vamos falar de stake, vamos falar de reserva de valor, vamos falar de meio de pagamento, vamos falar de blockchain, vamos falar de utilidade financeira, vamos falar de utilidade no varejo, e também, para dar o start nessa conversação toda, eu vou chamar o Odair, que é o nosso guru master aqui. Bom dia, seu Odair, seja bem-vindo, a bola está contigo. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom, é importante aqueles recadinhos, né, importante no começo. Primeiro, a Pepita não manda mensagem para ninguém, nem por WhatsApp, nem por Telegram, nem SMS, não pede senha, não pede carteira, não pede nada. Qualquer dúvida que você tiver sobre o aplicativo, é direto lá no aplicativo no Ajuda, ou vai lá no site e abre um chamado que o time lá está para atender, beleza? Outra coisa bem importante, pessoal, é muito comum, no começo de lançamento de qualquer projeto, vir um monte de gente querendo oferecer tokens para vocês no P2P. Tá? Então, cuidado que os meios de compra oficiais, eles são divulgados nos portais, tá bom? Dúvidas, vai lá no Telegram, conversa com o pessoal, eles vão ajudar vocês, tá? Bom, seja bem-vindo, André, também nosso convidado aí. Bom, e Cauê, eu acho que a gente, para começar esse papo, acho que seria legal, a gente tem até uma colinha aqui que o nosso queridíssimo Rodrigo Mentor passou para a gente, né? Sobre a questão dos problemas, né? Desse mercado, né? Que a gente está pretendendo atuar, dentro desse nicho, aliás, né? Então, acho que seria interessante começar por aqui. Então, acho que todo projeto, quando começa, né, a gente vai validar o problema, né? A gente quer resolver um problema, acho que é bem por aí. E nesse mercado de criptoativo, né, de blockchain, aliás, né, nesse mercado, se eu não me engano, foi um dos que resolveu problemas, para mim, mais complexos, né, de monetário, vamos dizer assim, de escassez, que é a criptografia. Então, falando de problema, Cauê, de mineradoras, né, que é o nicho que a gente pretende aí se inserir, né? Sim. Estamos começando agora esse trabalho. Na listinha de problemas que a gente estava falando nas nossas reuniões, né, reuniões diversas, aliás, né, sobre isso, a gente poderia falar desses problemas, como, por exemplo, a falta constante de investimento, né, para viabilizar projetos de mineração, né, extração de minérios, etc. A gente pode começar a falar por aí, né? A gente pode sim. Na verdade, a gente nesse mundo de importação e exportação de commodity, quando a gente chegou na mineração, logo nós percebemos que existem muitas mineradoras hoje no Brasil e no mundo, né, que não aumentam a sua capacidade de extração
por falta de recurso, e várias mineradoras que têm licenças, que têm lavras legais para fazer extração e não têm recurso e investimento para começar a extração. Então, a Pepita nasce bem nessa dor, né, Odair, de conseguir as duas coisas, né? Levantar recursos para aumentar a produtividade das mineradoras que estão operando e iniciar processos de extração de mineradoras que estão inoperantes, né? Então, conseguir levantar valor para esse benefício, sem dúvida, é uma das funções da Pepita, né? Além disso, né, tem um custo muito grande, né, as operações de minério, né, o custo de manutenção para tu manter uma mineradora rodando, ele é muito alto, então tu precisa de investimento constante, né? Por isso que acabam se criando grandes elefantes aí, como Vale, como o CNS no Brasil, porque os outros não conseguem acompanhar esse ritmo de investimento, esse ritmo de manutenção, né, Odair? Entendi, então, eu sempre comparo, realmente, na verdade, eu acho que o maior indicador que eu tenho, né, Carol, inclusive, é dessas grandes, né, porque, assim, elas abrem, né, abrem o mercado, elas vão para a bolsa ali, né, agariar fundos e tal. A gente, como investidor, né, acaba investindo no papel ali, e óbvio, quando esse investimento entra, né, na empresa, ela começa a ser produtiva novamente, gerar recursos, gerar emprego, por aí vai. E aí eu acho que as pequenas mineradoras, né, pelo que a gente validou, né, Cauê, não tem essa possibilidade de ir até uma bolsa, né, pegar pelo menos 10, 20% do seu patrimônio ali, deixar como garantia para poder Exato. altamente produtivo. Exato. Eu estava até estudando esses casos, essa semana, e realmente eu fiz um comparativo da quantidade de empresas que foram para a bolsa nos últimos 10 anos, bolsas brasileiras, por exemplo, né, empresas brasileiras. É uma quantidade muito pouca. Muito pouca. E quando você compara ainda empresas que começam a ter problema, que não tem onde pegar recursos, porque às vezes o crédito dela tá minado, né? Ela tem algumas opções, ou fechar, ou está bem estruturada por uma bolsa, pegar um empréstimo de pessoas normais, nós chamamos de empréstimo isso, ou ela tem um bom investidor, né? Um acionista ali que tem a capacidade de botar dinheiro no caixa, que aí ela continua sendo produtiva. Se não, reduz ao máximo, daqui a pouco fecha. O Sebrae tem uma pesquisa que mostra bastante isso, né? Então é interessante fazer esse comparativo, né? E mais do que isso, né, Odair, além de todo o problema de manutenção do funcionamento, de investimento para aumentar a capacidade produtiva e tudo mais, tem toda a questão ambiental, né, que tem um custo muito grande, né, de tu ficar refazendo o teu ambiente, né, e preservando, né, e, vamos dizer assim, recuperando ele constantemente também custa muito. Por isso que as grandes continuam crescendo tanto e as pequenas não conseguem pulmão, não conseguem sair do chão, né? E esses impactos ambientais causados pela mineração também faz parte da Pepita entrar como solução para conseguir diminuir, amenizar e ir resolvendo esses impactos com o investimento proveniente da gente, né, Odair? Perfeito. De fato, essa coisa do meio ambiente, cara, é bem complicado, né? E eu percebo bastante. Eu estou inserido em alguns projetos que tem essa pegada ambiental, né? E essa sigla aí, ESG, ela está mais famosa do que o usual, no sentido de prática. O pessoal também esquece da governança, né? Se não me engano, a sigla é ASG, sei lá, eu não sei a sigla direito. Mas antes de começar essa questão de falar, olha, vamos ser uma empresa altamente ligada ao meio ambiente, vamos ser uma empresa que mostra a preocupação e executa essa preocupação com o meio ambiente, legal, bacana. Mas quando você vai olhar para a indústria no geral, não só mineradora, a gente esquece que a governança tem que ir em primeiro lugar. Então, na fundação ali, quando essa cultura ela já é inserida, né? Aí eu acho que começa a ganhar valor, aí eu acho que começa a ir para a prática, e aí eu acho que as pessoas começam a identificar, né? E aí começam a investir. E realmente, nas pequenas, Cauê, você tirar uma licença ambiental, custa merda, cara. Além do custo, a burocracia é enorme, né? Que é o cara conseguir. E lembrando que a gente está num país também que a burocracia ela é um desafio muito grande, né? Entender no Brasil não é fácil, não. Então, as dificuldades são bem gigantes, né? Outro ponto, Cauê, outro ponto também, né? Quando você vai um pouco pro lado do país que as pessoas não conhecem, né? A tecnologia não chega, né?
Então, por exemplo, internet ainda é uma coisa que dificulta bastante nessas áreas de produção, por exemplo, de minério, né? A inovação e tecnologia fica muito prejudicada. Fica muito longe, né? Se o cara fazer uma instalação de energia, de internet, tem que montar uma operação enorme, né? Então, isso é custo também, né? Sim. Ainda falando das mineradoras, né, Odair, tem a dificuldade em vender minério, mas eu acho que esse assunto a gente fala um pouquinho mais para frente, porque isso já meio que se confunde com uma das utilidades da Pepita, né? A gente vai falar um pouco de utilidade depois. Eu acho que a gente deixa isso um pouquinho mais para daqui uns minutinhos aí, porque vai fazer mais sentido, né? Então, eu acho que fica bem também falar que tudo isso que a gente falou, esses problemas, essas dores, eles vão sendo resolvidos e iniciam a ser resolvidos com a tokenização das operações de extração, né? Que é a nossa proposta, né? E a gente consegue fazer um ecossistema saudável a partir dessa tokenização, né, Odair? Exatamente, Cauê. Até para deixar um pouquinho mais claro, né, o que significa ali na prática, basicamente, óbvio que tem muita coisa, gente, que eu volto a falar, a gente não vai revelar aqui agora, não é o momento, a gente vai falando ao longo do ano, né? Então, por exemplo, quando uma mineradora se interessa por tokenizar a operação, ela faz um acordo, né, com a gente, e nesse acordo ela destina, né, um percentual da sua produção a favor da Pepita para que seja negociada a Pepita, por exemplo, tá bom? E o propósito disso é que elas aumentem a capacidade de produção, né, e gerem mais riqueza nacional. Então, esse é um objetivo assim, da tokenização no nosso projeto. E, além disso, né, Cauê, quando você fala, por exemplo, de mineração, por exemplo, eu vou dar o exemplo do ouro, né? Quando começa ali na base dessa mineração, ele sai, dependendo do local, sem um registro muito palpável. Então, com soluções de auditorias, né, e administração bem feita do projeto de extração, a gente consegue mapear isso da ponta até chegar no consumidor, por exemplo. Né? Então, essas vantagens da tokenização, por exemplo. Né? Perfeito. Também fazer só um parênteses aqui, Odair, a gente está focando bastante na mineração aqui no começo do AMA e falando do ouro, que é por onde a gente está começando, né? Mas o ecossistema da Pepita, ele é desenvolvido com foco em atender as necessidades diárias dos nossos usuários. Não importa se ele é fornecedor, se ele é parceiro, se ele é consumidor, e seja qual é o mercado que a Pepita esteja inserido. Então, não quer dizer que seja só no futuro, só no ouro, só nos minérios, né? Pode ser em qualquer outro mercado, né, Alder? Acho que é importante a gente frisar isso para a gente não ficar muito, vamos dizer assim, bitolado falando de ouro, né? Sim. Essa conversa, ela vale um tema só para falar disso, né? Porque toda vez que você vê projetos sendo lançados, a grande pergunta, né, é assim, vai valorizar? Por que esse preço? E o tokenômetro, né? Então, quando a gente começa o projeto, a gente tem que começar de uma base ali, uma referência. Então, a referência inicial que a gente está começando é, por exemplo, minério. Não pelo ticket médio, né? E óbvio que é pelo valor agregado, mas também é pelos problemas que a gente precisa resolver. Então, quando a gente fala que isso vai ser útil no dia a dia das pessoas, é porque em determinado momento a gente vai lançar várias soluções, e essas soluções vão ser usadas no dia a dia, como, por exemplo, o meio de pagamento, né? Correto. Como, por exemplo, você dá o seu token como garantia de crédito para pegar um empréstimo, para discutir, assim como já acontecem algumas empresas que fazem com Bitcoin, né? Dá o Bitcoin como garantia, você pega um empréstimo. Então, essas soluções elas vão começar a chegar na vida das pessoas aos poucos, né? Mas, como o Cauê falou, tem que servir para o dia a dia. Se não tiver utilidade, aí não faz sentido, né, Cauê? Não faz. E a gente, se atendo e ficando perto do nosso propósito, né, que é essa união dos dois mercados, do tradicional e do descentralizado, né, a gente pode ser uma solução de reserva de valor, de contrato inteligente na blockchain, de utilidade financeira, isso para o nosso lado mais tradicional, né? E a gente pode também ser uma solução de stake, de meio de pagamento, de utilidade no varejo, né? Acho que são coisas que a gente pode esmiuçar aqui ao longo dos AMAs,
que vão exemplificar para o nosso pessoal todas as utilidades que a Pepita tem, né? Uma coisa legal, eu que venho do mundo do trade e dos commodities, né? Um exemplo que fica bem fácil do pessoal entender, que a Pepita vai ter no futuro uma utilidade ótima, é a seguinte: às vezes, o fato de tu transacionar em Pepita, né, tu foge, de certa forma, da oscilação cambial, né? Porque às vezes tu fica lá 2, 3 semanas negociando uma mercadoria, um negócio, preço, forma de pagamento, frete, contrato, garantia, tal. Passou 2 semanas, o câmbio mudou no Brasil, o câmbio mudou nos Estados Unidos, o câmbio mudou na China. Tudo aquilo que tu passou 2, 3 semanas fazendo, se perdeu, tem que esperar um novo momento para o negócio encaixar, que a gente chama, né? O commodity tem muito disso, né? Muitas variáveis têm que encaixar ao mesmo tempo para o negócio se concretizar, né? E aí por isso que são contratos tão longos, 1 ano, 2 anos, às vezes até 5 anos, porque de fato é muito difícil no começo tu conseguir fechar esses negócios, né? E a gente fazendo isso baseado na garantia da Pepita, isso ajuda muito, né, Odair? Fala um pouquinho sobre isso, para deixar um pouquinho mais tecnicamente claro para o pessoal entender, por favor. Isso é bem legal, cara. Quando você se arrisca, né, em qualquer compra, qualquer investimento, né, você sempre tem essa volatilidade, né, seja de qualquer moeda for, né. Óbvio que tem umas que são mais estáveis, mas a gente tem a questão do país, né. Você não sabe o que vai acontecer, né, quando está importando e exportando. E o token, né? E não só país hoje, né? O mundo está muito instável, né? A gente do nada tem uma guerra, do nada tem uma pandemia, a gente não sabe daqui para frente como as coisas vão acontecer, né? Então a gente tem que ter mecanismos e formas de evitar isso ao máximo, correto? Sem dúvida. Inclusive, acabei de me lembrar de uma coisa que eu falei no ano passado, né? Que se acontece, eu falei assim, vai que do nada o Bitcoin começa a cair ali os seus 10%, para onde você vai, né? E de fato ele caiu, né? Do 10% para cá, ele caiu. Então, por exemplo, qual seria essa saída na hora que você perceber que você está ali perdendo que você não deveria perder? Né? É ir para uma moeda mais estável. Por exemplo, uma negociação de commodity, né? Às vezes você fazer um adiantamento para o fornecedor, né, com o token, né, pode ser que você tenha menos risco ali de perder na negociação. Aí essa volatilidade você topa, né, só uma volatilidade, você não topa 2 volatilidades, que é da tua moeda local e a moeda do país, né? Então, isso eu acho bem importante falar. Mas o fato é, se você tem uma moeda que você consegue transacionar rápido, né, para fazer compras importantes e que diminua o teu risco com o teu fornecedor e cliente, é muito viável para o dia a dia, né? Principalmente para quem está nesse mercado que o risco é muito grande, né? Sim. Então, isso é bem importante. Outro, quando a gente fala de varejo também, vai ser coisas tradicionais, gente. Por exemplo, antigamente era difícil você chegar no estabelecimento, botar teu cartãozinho ali, né, aproximar e pagar. Hoje já é bem comum. Então, as maquininhas já estão aí, já são populares. A mesma coisa vai acontecer com o criptoativo. Vai existir uma competição muito grande do estabelecimento poder aceitar um criptoativo e você ter um meio ali de postar o celular, enfim, ou a wallet, né, ler, ele tem que pagar. Isso vai se tornar comum logo. Tem cidades que já está bem comum aceitar isso, né? Então, esse tipo de facilidade, né, que a gente quer dizer no dia a dia, que vai ser útil ali para a galera, né? E aí o mercado gira, né? Sim, e essas transações financeiras descentralizadas, né, que a gente está usando a Pepita como exemplo no futuro, né, isso pode ser desde a coisa mais simples, assim, né, como um adiantamento de pagamento, como uma liquidação de fatura, até a empresa ou a pessoa utilizar a Pepita para pagar os seus intermediadores, né? Então, tu começa a dar utilidade no ecossistema em vários pontos da mesma operação, né? E é isso que a gente está, vamos dizer assim, impressionado e maravilhado com o que a gente conseguiu montar aqui na Pepita, né, Odair? Porque tu vai andando em cada operação e tu vai descobrindo mais utilidade para ela. Por isso que a gente fala que o caminho é longo, né? E tem muito trabalho pela frente, tem muita estrutura para ser desenvolvida, mas sem dúvida, né, o ecossistema, como ele está pensado, ele abrange quase que todos os passos de uma operação financeira de negócio, né? Sem dúvida, né? Principalmente, por exemplo, pagar comissão, né? Pagar bônus. Imagina você fazer a negociação e pagar em Pepita, né? O bônus do cara ou a comissão. Às vezes, em intermediação de negócio, você tem uns 3 ou 4 negociadores, né?
Às vezes não, quase sempre. Nem todo mundo quer ir pro lado burocrático, quer ser prático ali, te apresentei um cara ali, me dá 10% e tal. Então isso eu acho que também funciona, né? Óbvio, tem tudo dentro de uma legalidade. Outra coisa importante, todo registro que for feito dentro de uma negociação, na Pepita, vai ser possível gerar um contrato inteligente, onde esses atores ali só vão receber se essa ação foi executada, né? Então isso é bem importante falar. Lá na frente eu vou explicar como é que funciona isso melhor. Mas imagina o seguinte, depois André, o nosso convidado ali, a gente vai fazer uma pergunta sobre isso, mas imagina o seguinte, você faz um contrato com o fornecedor, ele é feito contrato na blockchain, e os pagamentos só são executados quando o serviço é entregue, ou seja, tem que ser pago o serviço é entregue. Aí o sistema, paga automaticamente. Então, o Pepita também vai proporcionar isso. Não só compras simples, né, mas compras também em outros países, até para ter mais segurança na negociação. Né? Sim. Eu acho também legal falar, Odair, a gente vai passando aqui os pontos, depois no final a gente faz um fechamento com nossos convidados, com o Rodrigo, mas essa segurança que a gente está propondo, alinhada com o ativo mais valioso do mundo hoje, que é o ouro, né? Na verdade, é uma utilidade para pessoas que desejam guardar valores e transformar em algo mais fácil de usar no dia a dia. É uma alternativa para isso, né? E quando for necessário, se guarda aquilo e se mantém como ouro, se mantém como uma reserva de dinheiro mesmo, e que vai estar rendendo, né? E que vai estar gerando resultado. Né? E à medida que a gente for fazendo a extração do ouro física, né, a gente consegue fazer a mineração do ouro, foi acontecendo, é possível qualquer pessoa lá no futuro, lá na frente, trocar as pepitas por uma carteira real, né, por uma coisa palpável, que é aí que faz a maravilha da união, da descentralização com o mercado tradicional, né, Odair? Exatamente. Fala, Rodrigo. André, deixa eu te orientar um negocinho. Quando você, ali do seu lado direito da tela, tem um chamado GodMic. Se você clicar nele, aí tua voz vai ecoar melhor pelo ambiente, aí todo mundo consegue escutar melhor. Do lado direito tem um botãozinho chamado Proximity e GodMic. Clica no GodMic. Esse primeiro ícone aí, André, do lado direito, da esquerda para a direita. Isso. Aí, agora fala. Manda bala, seu André. Então, eu falando como usuário comum, tá? Como investidor comum. Eu acho que o atrativo legal da Pepita, por exemplo, falando assim, pelo meu pai não sabe investir, às vezes ele quer comprar criptomoeda, ele manda para mim para eu comprar alguma criptomoeda para ele, correto? Pepita é o seguinte, você fazendo um link com ouro e outras pedras preciosas, ele pode comprar, através da Pepita, o ouro 24 horas por dia, qualquer hora, qualquer tempo, e ele está investindo em ouro de uma forma sem burocracia. Porque a gente sabe que investir em ouro hoje, commodities e tal, demora, é um processo burocrático chato. Então, para o usuário comum, eu acho que isso é muito útil. Eu quero ser um holder, eu quero ter uma coisa mais de longo prazo e eu quero investir no ouro. Eu sei que a Pepita tem parceria com as maiores mineradoras do mundo, então tem a blockchain, que ela me dá segurança, me dá garantia, e eu quero, então, comprar o token para ter um lastro ali em ouro nessas pedras preciosas. Eu acho que isso, para o usuário comum, faz toda a diferença, entendeu? Assim, além de todas as funcionalidades que vocês falaram também. Correto, André. Sem dúvida, né? Não deixa de ser uma democratização desse investimento que muita gente ainda não está acostumado com ele, né, André? É isso que está querendo dizer, né? Exatamente. Qualquer pessoa do mundo sem experiência nenhuma, ela pode, através de alguns cliques, investir no ouro. Por exemplo, eu sou um investidor, eu sei como é que faz, tá? Mas a maioria das pessoas, mais de 90% da população no Brasil, não sabe como é que investe no ouro. Então, eles não têm noção nenhuma. Na Pepita, na blockchain, você entra, baixa uma carteira, é fácil de explicar, é mais educativo, entendeu? É um processo mais tranquilo de fazer. Você corta muita burocracia e você pode investir direto. Perfeito, André. E assim, a nossa ideia, até pelo fato de a gente estar fazendo esses AMAs, essa série toda, é de educar mesmo, é de auxiliar o pessoal,
o passo a passo, de entender os porquês de cada uma das coisas que a gente está propondo, como é que é feito, como é que começa o ecossistema, onde é que termina o ecossistema, né? Para todo mundo estar educado e aprender a investir de uma forma segura, mas não deixando de aproveitar essa vamos chamar entre aspas, de especulação do mercado descentralizado, né, André? Exatamente, aproveitando a especulação, aproveitando o Bitcoin, de repente faz um lastro combinado com o Bitcoin, que é o ouro digital também. Então tem várias alternativas aí para trabalhar com Bitcoin. Mas eu acho que o grande atrativo para o usuário comum, porque assim, o usuário mais avançado, ele vai querer, de repente, conhecer os processos da blockchain, como é que você certifica todos os processos, como o Dani falou, da ponta lá inicial, da mineração até o final. Então, o usuário de cripto mais avançado, ele vai querer saber como funciona, se a blockchain está direitinho, se eles estão pegando passo a passo lá e estão conseguindo registrar tudo. O usuário comum, não, ele quer investir, ele só quer, eu quero comprar algo que me dê um lastro real em ouro ou em outra pedra preciosa, entendeu? Eu acho isso muito interessante, eu acho que a proposta, essa iniciativa da Pepita é muito bacana. Perfeito, legal, obrigado, André. Bem legal a explanação do André, né, Cauê? Bem legal, Adair. Eu achei bem eu usei a palavra antes, né? É bem democrático, ele conseguiu exemplificar isso, ficou bem bom, André, obrigado. Inclusive, ontem eu tava vendo um material do Bruno Perini, né? Ele falando lá que comprou uma quantidade de ouro, né? Tesouro Nacional lá, e ele botou isso para longo prazo, né? E ele explicando o seguinte, que ele conseguia ver a longo prazo a taxa que ele ia recebendo por ele estar emprestando isso pro governo, né? E sim, imagine você ter o token da Pepita e durante o período ali de 20 anos, ele mostrando para você o quanto desse material está sendo custodiado, segurado e garantido ali, e você vê o seu rendimento, ele por exemplo, escalando, né? Só que 100% transparente, né? Você não precisa fazer grandes cursos, né? E nem entrar ali para poder entender como é que funciona. Eu estou falando isso, pessoal, porque a gente tem uma função chamada stake, que lá a gente vai inaugurar ela, e dentro do nosso cálculo, nosso algoritmo, ele vai dar um bônus ali em todos das pessoas que guardarem todos por um período, seja por 30, 60, 90, sei lá, 30 anos, enfim, tá bom? Não, beleza. E seguindo nessa pegada vamos assim, de democratização e de explanação do André ali, né? No futuro, né, a nossa ideia, né, Odair e Rodrigo, é que a gente consiga fazer com que todas as pessoas tenham benefício ao utilizar a Pepita, né? As pessoas, em um determinado momento, lá no futuro, no avançado do projeto, né, é para a gente estar olhando, elas podem usar os tokens até para receber benefícios da Pepita, né, decorrentes de compras que eles fizeram em lojas virtuais, nas contratações dos seus serviços do dia a dia, né, e tudo isso, né, com transparência e segurança, com facilidade para poder conferir o histórico da transação, né, o extrato na sua carteira. Né? Então, realmente a gente fazer com que todo mundo consiga, que a comunidade inteira consiga ter benefício com isso, né, com a utilização da Pepita. Exatamente, perfeito. Bem legal. Bom, eu vou abrir agora aqui para se tiver perguntas, tá? Então, pessoal, se tiver perguntas, produção, se tiver, já pode mandar aqui. Rodrigo Mentor, que tiver pergunta aí também do pessoal, pode mandar aqui para a gente, ele já vai começar a responder. André, se você já quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu só vou te pedir para clicar ali no GodMix, para aí todo mundo também aqui do conselho poder te ouvir, tá bom? De repente, o André tem pergunta aí da comunidade, enfim. Para clicar onde? No GodMic, é isso? GodMic, André. Tu clica ali no primeiro ícone, embaixo na direita, tem 6 ícones. Clica no primeiro, certo. Vai ter Restore Normal Audio Range. E aí tu clica nele, vai abrir Proximity e GodMic. Aí tu clica no GodMic. Tá, GodMic, tá aqui. Aí. Agora então, sim. Eu vou fazer uma pergunta, eu creio que a resposta seja sim, né? Mas, por exemplo, o usuário um pouco mais avançado, ele quer conferir se o que ele está investindo tem um lastro interessante. Então, ele comprou o token da Pepita. E aí tem vários tokens, a Pepita tem vários minérios por trás, ele quer conferir na blockchain
o quanto de ouro está atrelado ao supply atual da Pepita. Ele consegue fazer isso? Excelente pergunta, André. Em determinado momento vai acontecer assim. Imagine que a produção lá do Vale do Rio Doce está acontecendo, né? Os caras estão lá minerando e tal, não sei o quê. Aí, quando esse processo começar lá na base, ele vai ser registrado, né? Através de um sistema, e esse sistema vai vir trazendo essa informação até ser registrado na blockchain. Aí, quando essa informação estiver registrada na blockchain, vai vir um aviso falando para todas as pessoas, olha, existe uma movimentação tal, que significa uma segurança, uma garantia, a gente vai dar um nome para isso depois do marketing bonitinho. E aí o usuário vai poder sim conferir essa quantidade que está ali, de fato, lastreada com esse supply que está disponível no mercado. Perceba o seguinte, André, o supply disponível sempre será equivalente ao valor estocado, ok? O supply disponível nunca será 1, 3, 4, 5 vezes mais do que está estocado, conforme os bancos costumam fazer. Tá bom? Perfeito. A proporção de 1 para 1 já dá uma segurança totalmente diferente. Exatamente. Correto, né? Correto. Já mais pergunta, mentor? Ninguém mais tem pergunta para mandar para a gente? Tem aqui, ó. Mandou aqui no WhatsApp para mim. Vamos lá. Pergunta de Larissa Fernandes. Eu sou dona de uma loja de sapatos. Posso usar a Pepita de qual forma? Quer responder essa, Carlos? Pode responder, porque é muito prático. Mas é prático mesmo, porque é muito prático. Para ela receber os pagamentos, a gente vai ter que botar lá na lojinha dela um QR Code ou integrar na maquininha que provavelmente ela já tem no estabelecimento, né? E essa integração é bem simples. É igual você receber na Visa, no Master, e tranquilo. Então, por exemplo, na hora que o consumidor for pagar, ele vai perguntar, quer pagar como? Débito ou crédito, ou quer pagar com Pepita? Eu quero pagar com token, né? Beleza. Bota lá o wallet ou lê o QR Code em cima do balcãozinho e paga. Muito simples, tá, Larissa? E seguindo essa do gateway, esse meio de pagamento da Pepita, né? Pode ser um gateway de pagamento de multimoeda também, né, Aldair? Então, tu pega uma API robusta, com controle, velocidade, transparência, de conciliação financeira para o varejo, e ainda tem o diferencial de receber imediatamente qualquer tipo de valor sem taxa, né? Exatamente. Que é diferente do resto todo, né? Exato. Aí é um detalhe que a gente pode falar mais lá na frente, o porquê que a Pepita está sendo compatível com mais protocolos, né? Hoje é compatível com a Ethereum e com a Binance. Tem mais uma pergunta aqui de João Rodrigues. Sou designer, consigo receber e pagar em Pepita para meus serviços? Sim, João. Hoje você receber tokens por serviço, você pode fazer dentro do aplicativo da Pepita mesmo, e é bem tranquilo. Daí? Oi? Então, é só assim, falando um pouquinho também sobre a Larissa, é interessante, mesmo quando ela colocar lá o gateway de pagamento aceitando Pepita, é interessante ela fazer um marketing incentivando os clientes a usarem a criptomoeda, entendeu? Usarem Pepita. E aí, qualquer tipo de diferencial, mas porque as pessoas, quer dizer, 99,9% das pessoas não conhecem nem criptomoeda, quanto mais a Pepita. Então, tem que ter um incentivo em marketing. Lá na loja, assim, use Pepita e ganhe um cashback e tal. Entendeu? Alguma coisa do tipo. Sem dúvida, André. Fazer um marketing ali direcionado é bem importante, né? Primeiro você tem que educar o seu consumidor, né? Para ele aceitar que é a curva de adoção, né? Assim como era difícil também, né? Ter o cartãozinho, mesma coisa com o criptoativo. Tem que educar o cliente. E ele tem que ter um benefício, né? Para poder pagar nesse novo dinheiro, né? É importante educar sempre, André. Bem colocado. Obrigado. Tem outra pergunta do Manuel Oliveira. Qual utilidade teria trabalhando no mercado intermediador de minérios? Bom, várias, né, Aldair? Mas acho que Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que no mercado intermediador, se tu é intermediário, além de tu conseguir ter a garantia de recebimento das tuas comissões de intermediação, né? Tu consegue também, lá na frente, dar respaldo, como eu falei antes,
para a transação, né? A segurar ela, feito pagamentos entre as duas empresas, quem está comprando e quem está vendendo em Pepita, né? Tu consegue fugir, né, desse mundo de coisas que mudam no dia a dia da commodity, que acabam fazendo que não aconteça o negócio, né? Então, o câmbio é uma delas, né? A taxa de câmbio é uma coisa que muda aí constantemente, que acaba prejudicando e parando vários negócios. Já aconteceu com a gente milhares de vezes no negócio, né? E a Pepita também elimina isso, né? Mas, de novo, né? Aí as duas partes têm que topar o jogo, né, Odair? Tem que ser os dois lados. E aí consegue dar toda a utilidade, toda a funcionalidade para a Pepita. Perfeito, Cauê. Eu vou fazer um exemplo aqui prático e você vê se eu não estou falando besteira, tá bom? Pessoal, a gente está no mercado muito novo. Então, quando a gente faz esses exercícios assim, é porque a gente quer realmente entender na prática que essa viabilidade, ela realmente vai fazer sentido. A gente está toda hora validando, né, essa área, porque ainda existe uma curva de adoção, como eu falei agora há pouco, muito difícil. Porque nem todo mundo acredita na criptomoeda e nem todo mundo sabe mexer com a criptomoeda, porque ainda os ambientes que a gente vai navegar, o aplicativo, o site, a exchange que você vai lá comprar, ainda é complexo. A usabilidade, ela ainda não está assim, muito fácil para quem não conhece nada trabalhar. Que o André estava falando antes, é bem o ponto que o André estava falando antes. Exatamente. Então, até, por exemplo, você investir no mercado de ações tradicional, é burocrático até, e é difícil. Você tem que cadastrar no banco, abrir uma conta na corretora, login de acesso, até você achar até você clicar em comprar, você tem que fazer uma lição de casa ali. Então, o exercício que eu queria fazer é o seguinte, Cauê, na prática. Então, vamos lá, eu estou negociando com a China, por exemplo, com Singapura, estou negociando com Singapura, e aí eu negociei com o cara o seguinte, olha, eu quero aí 1.000 itens da tua mercadoria e eu precisava que ela chegasse para mim a um preço X. Até quando você consegue despachar para mim, para ela chegar para mim desse preço X? Então, eu dar um adiantamento com o dólar, né, e eu fazer um adiantamento com a Pepita, eu poderia dizer que adiantando com a Pepita, eu sofro menos oscilação, e esse cara, ninguém tirou dinheiro do caixa ali tradicional, vamos dizer assim, não estou falando só de permuta, tá? Estou falando realmente do fiduciário. De fluxo de caixa, está falando, né? Caixa, né? Realmente, isso seria uma vantagem. Eu falo assim, ó, te adianta aqui o teu 20%, né, da entrega de produção. Quando tiver no container, eu te pago o restante. Isso é uma vantagem realmente, Cauê? Não, de fato é, né? Especialmente quando tu fala de Ásia, né? Que tudo funciona com adiantamento, né? Então, qualquer coisa que se move é no mínimo 30% adiantado e depois paga o resto, né? E o fato de tu conseguir fazer isso com a Pepita, tu elimina o risco da operação ter mudado de quando ela começou para quando ela termina. Ou melhor, tu minimiza esse risco, né? Tu não elimina completamente, mas tu minimiza bastante daí. Sem dúvida, é uma ótima utilidade. Legal. Então, se a pessoa do outro lado, ela vê a Pepita e ela tem confiança, ela tende a aceitar esse token, ela fala, beleza, eu fico como garantia até eu preparar a produção. Aí ele começa a produzir, né, para você, deixa embalado bonitinho e fala, pô, já que o cara adiantou aqui, eu vou produzir para ele. Quando eu estiver pronto, eu aviso ele, ó, tá pronto aqui. E aí? Você fala, ó, você quer receber o restante em Pepita ou quer receber em dólar ou em euro? Aí o cara, pô, eu acho que eu quero em Pepita. Aí seria fantástico, né? Mas enfim. Obrigado, Cauê. É legal exercitar isso, porque a galera às vezes não sabe, né? Como na prática às vezes funciona. E além de tudo, né? De transacionar e de garantizar e de minimizar problemas de câmbio, tu pode fazer o hold de Pepita, né? O cara que transaciona em Pepita, ele segura ela para ele e ela tá rendendo, né? Tem mais isso ainda, né? Então, enfim, como a gente começa a falar do ecossistema aqui, vai se empolgando porque ele é muito bem feito, viu? Então, ele vai aproveitando dessa volatilidade também, né? Exatamente. Tem outra pergunta aqui do Rodrigo Santos. Para você a pergunta, Cauê. Cauê, gostei muito sobre o que você falou sobre os câmbios. Teremos mais utilidades para transações internacionais? Sem dúvida. Obrigado pela pergunta, né? A Pepita, a gente está no nosso white paper, inclusive está escrito isso já, a gente discutiu muito isso em reunião interna, né? Muitas operações do mundo hoje deixam de ocorrer por causa de taxa cambial, né? E por causa de frete, principalmente hoje está muito caro, com tudo que aconteceu no mundo, e a gente está trazendo a Pepita
A gente vai falar bastante sobre isso no futuro ainda, né, mais tecnicamente, que o Odair disse, mas sem dúvida, a Pepita vai ser uma alternativa para a gente, eu não vou dizer eliminar totalmente, mas diminuir bastante o impacto do câmbio nas transações internacionais, né? Fazer não só pagamentos adiantados, mas quando tu tem a transação baseada na Pepita, né, tu não sofre essa oscilação do câmbio aqui de fora, né? Tu tá lastreado na Pepita, o câmbio oscila, mas o negócio que tu fechou vai ser começado e terminado na Pepita. E aí tu consegue fugir da oscilação cambial. Perfeito, maravilha. Mais perguntas? Rodrigo Mentor, produção. Temos mais? Senhor Mauro, que está no nosso conselho, tem alguma pergunta para os ilustres? Rodrigo Transferetti. Apertem o Vladimir para falar. Sem perguntas. Eu gostaria de fazer muito bem explicado aí um comentário. Fala, Transferetti. Eu acho que é muito pertinente, pegando um gancho de todo o debate que vocês estão, de uma forma muito coerente, colocando, tanto Daí, Cauê e André, é a questão, a Pepita, ela traz justamente, em resumo, a união desses mercados. A gente vive num mundo muito burocratizado, muito enrijecido, muito papel, muito conservador. E eu vou falar um pouquinho da linguagem startupeira, né? As novas tecnologias, elas estão aí para auxiliar o dia a dia das pessoas, das instituições, dos governos, das empresas, de diversas formas. Então, o que a gente acabou fazendo? Tendo um insight de unificar diversos setores, assim como eu coloquei no próprio artigo que a gente publicou no blog da Pepita, né? A questão da teoria do hibridismo, que é unir diversos elementos, diversos setores, que têm um potencial de gerar resultado, não só no dia a dia das pessoas, das empresas, das instituições, reserva de valor, varejo, facilidades no dia a dia com um mindset completamente diferente. Então, pegando um pouquinho o gancho dessa teoria de hibridismo, dessa questão da inovação, uma das coisas muito importantes é ensinar as pessoas, as empresas, a como se utilizar, como se beneficiar de todas essas novas tecnologias, porque funcionalidades e soluções existem inúmeras, que é um dos próximos passos também que nós da Pepita iremos fazer também, né? Nos próximos anos, nos próximos projetos aí de lives, na questão de educar as pessoas em como se utilizar e como se beneficiar desse mercado todo que a Pepita possibilita de alavancar e unificar uma série de situações, né? Gostaria de fazer esse comentário, não vou me alongar muito, porque vocês muito bem já explanaram de diversas formas, mas eu achei muito pertinente, até para que a gente possa colaborar com o desenvolvimento de uma forma sustentável no dia a dia. Perfeito, Transferetti, perfeito. E não é só o que a gente está falando de ter o insight, de fazer, de unificar, né? É de literalmente dar funcionalidade para isso, né? Por isso que a gente fala tanto no ecossistema Pepita, né? Que no fundo, o ecossistema é que faz com que a gente consiga dar função para todas essas utilidades que a gente listou aqui, né? Se a gente não tem o ecossistema para explicar e mostrar como é que é feito, era só uma ideia jogada no ar, né? Então, por isso que é tão legal isso. Maravilha, muito bom. Tem algumas pessoas no palco lá, dentre elas, está a Isis, também por parte do nosso conselho. Isis, está ouvindo? Quer fazer alguma pergunta? Opa, pessoal, estou aqui no fundo hoje. Mas de pergunta não, acho que só fazer um comentário que o nosso principal trabalho como constituintes do time da Pepita é realizar tudo isso que está no campo da ideia, né? Então, isso aí. As funcionalidades, elas são inúmeras, mas elas só vão, de verdade, ser funcionalidades quando a gente realizá-las, né? Então, o nosso principal trabalho é ir criando as relações, criando confiança com a comunidade, para conseguir, de fato, ir executando a funcionalidade através da participação do maior número de empresas e pessoas, né, de diferentes ecossistemas. Perfeito, Isis. Maravilha. Maravilha, Isis.
Uma coisa interessante de falar, pessoal, eu vou dar uma visão aqui para vocês. Imagina o seguinte, a gente está entrando no ambiente agora e todo mundo indo para a tokenização. Eu acho que o André, né, como cara de imprensa ali, um cara que está bem atento a esse mercado, deve se deparar com bastante projeto de tokenização, todo mundo querendo tokenizar tudo, né? A gente está entrando nesse mercado no nicho, vamos dizer assim, mas ele provavelmente ele acaba se espalhando, mas tem que tomar como visão o seguinte: na época que só tinha 6 a 7 bancos no Brasil, era bem difícil você ter acesso a soluções, né, mais rápidas, né? Ninguém queria ficar em fila de banco, né? Então, isso era bem comum. Aliás, a gente tem sócio que nunca entrou no banco. Depois a gente viu que teve um boom, né, de fintechs, que é os bancos white label, né? Por exemplo, o Nubank é um dos maiores meios de pagamento, eu acho, da América Latina, se não me engano, e ele não é nenhum banco, né? Então, olhem também para esse mercado agora, para tokenização, mais ou menos parecido com as fintechs. Daqui a pouco vai ter um monte de empresas que tokeniza várias coisas, e a Pepita chegando aqui, inovando. Não adianta ficar no papel, né? A gente tem um trabalho muito grande pela frente. O nosso desafio, além de formar uma equipe, um time competente para fazer as entregas, é estar sempre aqui conversando, né, entendendo o mercado e sendo transparente com todo mundo da comunidade, né? A gente vai ter soluções centralizadas, porque de fato não tem como não ser centralizado, até pelo fato da regulamentação estar caminhando para que isso aconteça de forma, vamos dizer assim, rápida até, mas também soluções descentralizadas, a gente vai ter várias, e logo a gente vai divulgando ao longo do ano, tá bom? Bom, acho que a minha fala termina aqui, Cauê. Tá bem. Obrigado, Dair. Obrigado, Transferete. Muito obrigado, André. Foi um prazer te ter aqui, cara, tá? Dar essas colocações muito pertinentes que tu fez. Acho que tu foi muito feliz quando tu falou ali na democratização do token, que é uma coisa que tá distante de muita gente hoje ainda, e a gente vai tentar deixar próximo de todos, né? Então, queria te agradecer por estar aí conosco, tá bom, André? Eu que agradeço. Obrigado a vocês aí. Parabéns pela iniciativa, porque realmente é um projeto bem interessante, bem bacana. E, cara, eu conheço bastante projetos, assim, não são todos que têm essa organização. Bota no GoDaddy, André, pra galera escutar. GoDaddy. Então, eu conheço bastante projetos, como você falou, tem muito gente querendo tokenizar, chegando inclusive para a gente aqui também, para anunciar e tal. E realmente a organização que vocês têm junto com a iniciativa, eu acho que é um diferencial, entendeu? Então, tem tudo para ser sucesso, tudo vai certo. E parabéns novamente pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar de alguma coisa que eu fiz aí. Beleza, André. Foi o nosso primeiro convidado aí dos Amas aí. Legal, André. Foi um prazer te ter aí, cara. Bom, gente, muito obrigado a todos pelas perguntas. Espero que a gente tenha conseguido responder à altura. Agradecer também ao Odair e ao Transferete que estavam comigo na empreitada de hoje desse AMA. Dizer que quinta-feira, agora dia 14, tem mais um AMA. Nós vamos falar do plano de mineração das pepitas. E a gente espera todo mundo lá junto. Tá bom, gente? Muito obrigado. Bom dia, boa semana a todos aí. Grande abraço.